Jesus está dizendo: Senhor, Pai, eu não estou orando por esses. Quem são esses? Os apóstolos, os discípulos. Mas ele diz assim: eu vou orar por aqueles que vão crer em mim através deles. Quem são esses? Somos nós. Jesus está orando por nós. E aqui ele diz: para que eles sejam um. Olha só, para que eles vivam o teu sonho, o teu propósito, que é o nós. A forma como o Senhor os criou, como nós humano, que eles sejam um, que eles sejam uma família, que eles não sejam singulares, que eles sejam plural. Que eles sejam um. E Jesus diz: assim como eu e tu somos um, assim como nós somos nós, assim como nós somos família, que eles também sejam. Então Jesus está citando aqui o nós humano, o nós divino. E ele termina dizendo: que eles sejam um em nós. Esse é o Evangelho. É Jesus restaurando o relacionamento humano, é Jesus restaurando o nós humano, e fazendo com que o nós divino e o nós humano se torne apenas um nós. Esse é o sonho de Deus. Deus sempre sonhou, e Deus sempre planejou, Deus sempre projetou esse momento. Deus criou o homem com essa finalidade do nós. Não do eu, não da singularidade, não cada um pensando no seu problema, não irmão matando irmão, não irmão vendendo irmão, não filho enganando pai. Deus criou nós. O sonho de Deus sempre foi esse nós, o nós humano com o nós divino. E Jesus, Ele está fazendo com que isso se torne realidade através do seu sangue. E todos nós já compreendemos isso. Que através do sangue de Cristo, através da morte e ressurreição, nasce a igreja, que é um povo de todas as tribos, línguas e nações. Então eu quero falar aqui rapidinho: Jesus não apenas, Ele faz com que esse sonho de Deus se torne realidade, mas Jesus, na sua vida, Ele nos ensina como nós podemos viver isso. Eu separei duas formas de viver o nós de Deus. Duas formas como Jesus quer nos ensinar a não sermos individualistas, mas sermos coletivo. A não sermos singulares, mas sermos plural. Primeiro, na ceia do Senhor. A ceia do Senhor, eu tenho viajado em 1 Coríntios capítulo 11, e parece que quanto a gente mais lê esse texto, mais pérolas a gente descobre. A ceia do Senhor é uma forma como Jesus está ensinando a sermos nós. Porque no capítulo 20, no capítulo 11, no versículo 20, antes de Jesus repartir o pão, você pode abrir na sua Bíblia comigo, para você acompanhar melhor. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 20. Versículo 23 é aquele texto tão conhecido que nós sempre citamos aqui. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, e por aí vai. Mas no versículo 20, alguns versículos anteriores, Paulo está dando uma paulada. Paulo está exortando a igreja de Corinto. E ele diz assim, alguns versículos antes ainda, ele diz assim: olha, o culto de vocês faz mais mal do que bem. Caramba, Paulo está sendo rigoroso. E no versículo 20, ele ensina o porquê esse culto está fazendo mais mal do que bem. Que ele diz assim: quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Pois na hora de comer, cada um trata de comer da sua própria refeição. Em outras palavras, ele está dizendo: está errado isso. Não foi isso que Jesus fez. Quando vocês estão celebrando a ceia, estão se reunindo para comer, para partir o pão, essa não é a ceia do Senhor. Essa é a ceia do eu. Essa é a ceia do individualismo. Porque cada um está comendo a sua própria refeição. E assim, no versículo seguinte ele diz: enquanto uns estão passando fome, outros estão ficando bêbados. Uns não têm o que beber, outros estão bebendo tanto até se embebedar. Uns não têm o que comer, outros estão passando mal de tanto comer. Não é assim. Essa não é a ceia do Senhor. Porque vocês estão comendo sua própria refeição. Vocês estão vivendo a ceia do eu, a ceia do individualismo. Essa não é a ceia do Senhor. Jesus, ele está dizendo, Paulo está nos ensinando, a evidência da mesa de Jesus, da ceia de Cristo, não é o pão, mas é a repartição. A evidência da mesa de Jesus não é o alimento que tem em cima da mesa, mas o fato desse alimento alimentar cada um de nós de forma igual.
A evidência da mesa de Jesus não é a comida, mas é o nós. O principal significado que Paulo nos ensina nesse texto da ceia não é comer, não é se fartar em comer, mas é repartir o que foi repartido por nós. Esse é o significado da ceia. É por isso que Paulo está exortando, dizendo: vocês não vivem a ceia do Senhor, porque vocês não repartem. Vocês estão comendo aquilo que é seu, é propriamente de vocês, enquanto outros estão passando fome. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês estão agindo como criança. Vocês estão agindo como criança que corre para a mesa, sem se preocupar com quem vem atrás. Essa não é a ceia do Senhor. É por isso que as crianças, elas comem primeiro, e os adultos depois. Porque a criança, ela come sem pensar se os outros vão comer. Ela não tem esse bom senso. E tem muito cristão velho hoje em dia, que ainda vive como criança, se alimentando e se fartando, sem saber se o teu próximo está comendo. Mas o adulto, o filho maduro, o alimento do adulto não é comer, mas é ver o outro comendo. O alimento do adulto não é se satisfazer, mas é ver o seu próximo satisfeito. O alimento do adulto não é a comida que está em cima da mesa, mas é saber que o meu próximo está alimentado. O filho maduro que eu ensinei aqui alguns meses atrás, tecnon de Deus, que é o filho maduro, ele não está preocupado em saciar a sua fome, mas ele está preocupado se o seu próximo também está saciando a sua fome. O ruios, que é o filho novinho, recém-nascido, meu filho pequenininho, 7 meses, ele está preocupado em beber o leite lá, não está nem aí se vai sobrar. Ele está preocupado em comer a papinha dele, o alimento dele. Ele não está preocupado se eu, a mãe dele, se alguém mais vai comer. Mas o filho maduro, ele não está preocupado meramente com a sua comida, com a sua casa, com o seu bem-estar, mas como está o meu próximo. E é por isso que Paulo exorta aqui a igreja de Corinto. Paulo está ensinando, o foco da ceia não é comer, mas é repartir. O corpo de Cristo não é meramente a comida, mas é a comida repartida. E nós vamos ver isso. Olha só que interessante, está nesse texto, meu irmão. Tanto em 1 Coríntios 11, se você quiser ir lá nos evangelhos, lá no final de Mateus, você vai ver a mesma coisa. Paulo, ele disse assim: porque o Senhor Jesus, qual é a primeira coisa que Jesus fez? Olha só. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o que ele fez? Partiu. E ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Presta atenção nisso, meu irmão. Isso é algo maravilhoso para nós, esse texto. Qual é o corpo de Cristo? É o pão repartido ou é o pão inteiro? Primeira coisa que Jesus fez não foi olhar aquele pão e dizer: esse é meu corpo, não. Ele fez assim, repartiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. O corpo do Senhor é o pão repartido. O corpo do Senhor não é o pão singular inteiro, mas é o pão plural. É o pão que foi repartido por outras pessoas, para outras pessoas. Então a evidência do corpo de Cristo é o pão repartido. O corpo de Jesus humano é o pão inteiro, mas o corpo do Cristo, Messias, Salvador, é o pão que se repartiu. E isso é incrível, porque pão inteiro não é corpo. Pão repartido é corpo do Senhor. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, quem é o corpo do Senhor hoje? Nós. Sabe o que significa? Que ainda hoje, nós somos o corpo do Senhor. Mas nós só somos corpo do Senhor se formos o corpo repartido. Mas dividido, não dividido. Mas é o corpo que se reparte para alcançar outros. Porque pão inteiro não é corpo do Senhor. Jesus repartiu o pão e disse: esse sim, esse é o meu corpo. O pão repartido por vocês. O pão moído por vocês. Eu me entreguei por vocês. Em Filipenses capítulo 2... versículo 4, se eu não me engano, diz assim: cada um não se preocupe apenas com o seu interesse, mas se preocupa com o interesse do seu próximo. Que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não levou em consideração ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, feito-se semelhante ao homem,
foi morto na cruz. Jesus, o texto está dizendo, Paulo está dizendo, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cada um não se preocupe com o seu interesse, mas com o do teu próximo. O que ele está dizendo? Assim como o corpo de Cristo foi repartido, nós como corpo de Cristo, precisamos nos repartir para o próximo. O corpo místico de Jesus nessa terra, que é a igreja, precisa ser repartida. Não inteira, mas precisa ser cortada, esmagada, entregue em favor do próximo. A melhor maneira de salvar o pão, meu irmão, não é guardar. A melhor maneira de salvar o pão é repartir e comer. Porque quando você reparte o pão e você come, e a outra pessoa come, o pão já está salvo, como pão. Porque a identidade do pão é ser pão. Então se você repartiu, a pessoa comeu, o pão cumpriu a identidade dele, que é ser pão e alimentar. Mas quando você guarda, talvez no dia seguinte não seja mais pão. Talvez no dia seguinte você pegue o pão e ele está todo lá, mofado. Você não consegue mais comer. Então, aquilo que você guarda pode ser perdido, mas aquilo que você compartilha, ele está salvo. Amém? Aquilo que você guarda pode ser perdido, mas aquilo que você compartilha já está salvo. Jesus na ceia, ele está nos ensinando, nós nos reunimos, não para comer do pão, mas para repartir o pão com o nosso próximo. Jesus está ensinando, somos igreja, não para recebermos, mas para servirmos. Somos corpo, não para recebermos, mas para servir. Quando Deus cria o homem, primeira coisa que Deus fez com o homem, lá em Gênesis capítulo 1, o que Deus fez? Deus chegou para o homem e disse assim, sejam frutíferos. Não. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez com o homem? A Bíblia fala que Deus o abençoou e disse, sejam frutíferos. Presta atenção nisso. Deus não nos abençoou para a gente ficar relaxado curtindo a bênção. Deus nos abençoou para sermos frutíferos. Deus não está falando para o homem, seja frutífero e depois você vai ser abençoado. Não, eu estou te abençoando. Agora não se acomode com a minha bênção. Não fica aí quietinho desfrutando da bênção. Vai lá e frutifica. Nós somos salvos, não para curtir relaxadamente a salvação, mas fomos salvos para salvar. Nós fomos abençoados, não para desfrutar da bênção de Deus, mas sim, embora desfrutaremos da bênção de Deus, mas nós vamos abençoar. Nós recebemos, não para nos contentar com recebemos, mas para doar. Tudo começa com a bênção do Senhor, e não para ficar no eu, mas para frutificar. É por isso que Deus disse, Deus os abençoou e disse, sejam frutíferos. Esse é o propósito de Deus na ceia. Ele está dizendo, a igreja não existe para ser servida. Nós não somos igreja para entrarmos nesse lugar e termos o nosso ego massageado. Nós somos igreja para sermos uma comunidade de fé que serve, que se dá pelo próximo, que não se preocupa apenas com o meu próprio interesse, mas com o interesse do irmão que está do meu lado, que não está em conflito com os seus semelhantes, mas estendendo as mãos para o seu semelhante. Isso é ser igreja. Jesus está ensinando que o seu corpo é o corpo repartido. Mas a segunda forma como Jesus ele nos ensina no Evangelho a sermos o nós humano. Primeiro foi a ceia. Na ceia, dar, entregar, repartir. Segunda forma foi quando Jesus lava os pés dos discípulos. Você lembra desse texto? Vamos fazer isso aqui? Quem sabe o dia, né? Jesus lava os pés dos discípulos. E a Bíblia fala quando Jesus vai lavar os pés do Pedro, sempre Pedro, impetuoso, se acha, ele chega para Jesus e diz, Jesus, não, o meu o Senhor não lava. Não, imagina, o Senhor vai lavar meu pé? Meu irmão, olha isso. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não consegue ter parte comigo. Ele está dizendo, Pedro, eu preciso te servir para você ter parte comigo. Eu preciso te servir para você ter comunhão comigo.
Nós só podemos ter comunhão com as pessoas a quem servimos. É isso que Jesus está ensinando. Para você ter comunhão comigo, eu preciso te servir. Só podemos ser nós se nos colocarmos no lugar de servos. É na servidão, é no lugar de servos um do outro que nós aprenderemos a sermos nós, que nós teremos parte com o outro. Mas o nosso mundo diz ao contrário. O nosso mundo diz assim: olha, se você não me der, você não tem parte comigo. Se você não me abençoar, você não tem parte comigo. Se você não me fizer feliz, você não tem parte comigo. Se você não realizar os meus sonhos, se você não fazer o que eu digo, você não tem parte comigo. Mas Jesus está dizendo: o meu jeito de ser nós é servindo. A comunhão é resultado do serviço. A comunhão é produto do serviço. A comunhão é vivida através do serviço. Jesus está ensinando: se quer comunhão, querem ser nós humanos, então serve. E no final, no versículo 14, Jesus ele olha para aqueles homens e diz assim: olha, vocês não disseram que eu sou Senhor e Mestre? Pois bem, eu lavei os pés de vocês. Agora vão vocês e sirvam. Agora é com vocês. Jesus está dizendo: eu não abençoei vocês, eu não salvei vocês, eu não morri por vocês, eu não me entreguei por vocês, eu não dei o que era meu por direito em favor de vocês. Jesus nos diz o mesmo que ele disse ali para os discípulos: pois bem, agora vão lá e se entreguem pelos outros. Pois bem, agora vão lá e entreguem aquilo que é seu de direito para os outros. Pois é, agora vão lá e se matem, e soam, e sangrem pelo seu próximo. Esse é o Evangelho. Igreja não é coletivo de eus. Igreja é uma comunidade de nós. Igreja não é um monte de eu reunido num lugar, mas igreja é uma comunidade de nós. E nós não é plural de eu. Eu, mais eu, mais eu, mais eu não vira nós. Nós é a primeira pessoa em plural. Nós não é plural de eu, nós é a primeira pessoa em plural. Rave é uma coletiva de eus. Uma balada é uma coletiva de eus. Uma coletiva de individualismo. E infelizmente, no Brasil inteiro, eu não estou falando dessa igreja, mas claro, isso se aplica a nós também. Mas tem muita gente achando que igreja é rave. Por quê? Porque vem, se satisfaz e vai embora sem compromisso com o próximo. Igreja não é rave. Se por acaso você tem vindo a esse lugar com essa mentalidade, a minha oração é que Deus destrua essa mentalidade hoje, ou Deus te leve para outro lugar. Porque igreja não é rave. Igreja não é coletivo de eus. Igreja não é um lugar onde você se satisfaz e vai embora sem compromisso. Igreja é uma comunidade de nós. Igreja é lugar de repartir. Igreja é lugar de dar. Igreja é lugar de servir. Um tempo atrás, diante aqui das cestas básicas, todos sabem que eu sou super esquecido. E teve um dia que falaram da cesta básica, caramba, eu esqueci. Eu vivo esquecendo de trazer. Meu irmão, Deus me deu uma rasteira. Deus ali, Ele não exerceu misericórdia, foi direto para o juízo. Deus disse: Pedro, você se esqueceu, porque talvez a fome do teu irmão não seja tão importante para você. Porque se fosse, você não ia esquecer. Cara, eu estou chorando até hoje quando eu lembro disso. A fome do teu irmão talvez não seja tão importante para você. Igreja não é lugar onde nós vamos para ser servido, mas é um lugar onde nós nos reunimos para servir. Igreja não é rave. Igreja não é coletivo de eus, mas é comunidade de nós. E isso me lembra quando Jesus, na vida terrena de Jesus, em nenhum momento entrou num prostíbulo para fazer bagunça, para ficar furioso. Jesus, em nenhum momento Jesus vê lá na Câmara Municipal, lá fazendo barraco, destruindo tudo. Sabe, o único lugar que Jesus ficou furioso e irado foi no templo. Não foram com as prostitutas, não foram com os pecadores, não foram com os de fora, mas foi dentro do templo. Sabe por quê? Porque o templo virou comércio. Porque as pessoas vinham para o templo para que através do local daquele templo elas fossem abastecidas, elas pudessem vender seus produtos e fossem
e se satisfazessem aproveitando do templo. Elas vinham para o templo não para servir o Deus do templo, não para cultuar o Deus do templo, mas para se alimentar dele, mas para receber uma quantia em dinheiro através das suas vendas, através daquilo que vendiam. E a mesma coisa a igreja brasileira tem vivido. As pessoas têm olhado para a igreja, não para servir e cultuar o Deus da igreja, mas para tentar receber uma bênção desse Deus e sair fora. Mas para tentar receber uma certa quantia de dinheiro dentro dessa atmosfera. Mas para entrar nesse lugar e ter o seu ego alimentado, ou então receber uma oração, ou então ser curado e nunca mais voltar para servir. Se você vem para esse lugar para ser curado meramente, desculpa te dizer que você não vai ser. Porque a cura não é meramente você estar nesse lugar pedindo, mas é você entender que você é um filho amado do Senhor. Nós somos igreja do Senhor e juntos nós vamos servir o nosso próximo. É na unidade, de acordo com os Salmos, que Deus derrama a bênção e vida para sempre. A bênção não está em meramente você estar nesse lugar, mas a bênção está em você entender o que você está fazendo nesse lugar. Você pode entrar nesse lugar, ser massageado até, foi legal, foi uma terapia. Tem muitas pessoas que acham que igreja é terapia. Igreja não é terapia. Igreja é lugar de serviço. Você pode entrar nesse lugar e, nossa, eu gosto de ir lá porque tem boas palavras, o louvor é gostoso. Nossa, eu choro, mas nunca mais volto. Só vou no dia da campanha, só vou no domingo, só vou no culto de ceia. Por quê? Porque está achando que aqui vai ser servido. Mas igreja não é lugar para você ser servido. Embora você vai ser abençoado. Embora quando você recebe uma palavra do Senhor, como nós sempre recebemos nesse lugar, você é abençoado. Mas essa não é a bênção abundante e plena do Senhor. Essa é apenas as migalhas. Deus não tem só isso para você. Não é só o conforto do teu coração. Não é só você sair daqui felizinho. Não. Deus tem vida abundante para você. E a vida abundante está em nos relacionarmos como família, sermos família, olhar para o meu próximo, ver o que ele está precisando, abençoar, me entregar. Isso é ser família. A bênção de Deus não está no individual, está no coletivo. A bênção de Deus não está no eu. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É ali que Deus derrama a bênção e vida, não vida temporária, vida para sempre. É aonde? É na família, é na comunidade. Quando você dá, quando você serve, você não está perdendo, você está ganhando a bênção plena do Senhor. Precisamos mudar esse equívoco que existe hoje, em geral, na igreja brasileira. Tem muita gente ainda agindo dessa forma. Busca na igreja uma fonte de realização pessoal, de satisfação pessoal. Eu vou lá na campanha dos 12 dias e não volta mais o ano todo. Mentira. Estava bem mais cheio na época dos 12 dias aqui no Cu de Quinta. Embora hoje esteja. Eu vou lá, vou todos os dias, porque vou receber a bênção de cada mês. Glória a Deus. Deus vai te abençoar sim, mas não é só isso que Deus tem para você. A bênção de Deus não está naquilo que Ele vai te dar todos os meses, os 12 dias que você esteve aqui. A bênção de Deus está em cada dia da tua vida, em que você dedicar para servir em comunidade. Servir não é perder, servir é ganhar. Dar não é perder, dar é ganhar. Essa mentalidade precisa ser mudada. Deus quer construir nós, o nós. Jesus restaurou o nós humano. Jesus se aproximou do nós humano. Jesus quer nos ensinar a sermos nós. Eu gosto de uma frase do pastor, esqueci o nome dele, Paulo Borges, que diz: a sua espiritualidade não é medida pela sua relação com Deus, mas com os homens. Porque à medida que você está bem com Deus, você está bem com os homens. E para concluir, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Esse é o sonho de Deus se realizando. Atos 4, 32. Livro de Atos 4, 32. Diz assim: da multidão dos que creram, da multidão daqueles que creram, uma era a mente, e um era o coração.
Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. O sonho de Deus é o que aconteceu nesse texto. Da multidão que creram, de todos os que creram, de todos os que foram salvos por crer, um era o coração, uma era a mente. Deus nesse texto está olhando, nesse momento, está olhando para a igreja já se dizendo: foi isso que eu sempre sonhei. Isso é ser igreja. Essa é a obra redentora, é isso que Jesus restaurou através do sacrifício. Fazer com que o sonho de Deus se realize. É o nós humano se aproximando e vivendo junto em unidade com o nós divino. Por isso que Jesus disse: Pai, que eles sejam um, nós humano, assim como eu e tu somos um, nós divino, para que eles sejam um em nós. O nós humano se tornando um com o nós divino. Esse é o sonho de Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor. E eu quero terminar rapidinho. Quem me dá mais um minuto aí? 1, 2, 3, 4, 5, já tem uns 30 minutos aí, né? Imitando, pessoal. Rapidinho. Existem 3 consequências de sermos o nós, de vivermos isso, menos eu, mais nós. A primeira é o que o salmista nos ensina. Com grão e com suave, com bom e com suave, é que os irmãos vivem em união. Pois ali Deus derrama bênção e vida para sempre. A bênção e a vida está no nós, não no eu. Eu sozinho não dá em nada, nós juntos dá tudo. Segundo, João capítulo 17, no versículo que nós lemos, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um nós, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a tua família vai crer em Jesus. Aqueles que você ama que não conhecem Jesus vão crer em Jesus, não através do teu eu, mas através do nosso nós. Que eles sejam um, para que através da unidade deles, é o que Jesus está dizendo, o mundo vai crer que eu vim como Salvador ao mundo. Através do meu corpo partido, que é a igreja, o mundo venha crer no meu corpo que foi partido na cruz. Eu gosto de um texto, você não precisa abrir, mas quando os discípulos de Emaús estão caminhando ali, depois de Jesus ressuscitar, e a Bíblia fala que Jesus aparece para eles, Jesus começa a conversar com eles, e o coração deles começa a queimar, mas eles não sabiam que era Jesus. E a Bíblia fala que Jesus estando com eles, Jesus sentou à mesa. Olha só o que Jesus fez. Jesus senta à mesa. O que Jesus fez? Jesus pegou o pão, deu graças, o partiu, entregou. Meu irmão, tem um pastor que diz, eu esqueci, é o mesmo que eu citei, Paulo Borges, que ele diz assim, estou tentando lembrar, não coloca nada na mão de Jesus não, porque Jesus tem uma péssima mania, tudo que a gente coloca na mão dele, sabe o que ele faz? Reparte. Você quer colocar as mãos de Jesus, as coisas na mão de Jesus, sim, coloca, mas sabe o que Jesus vai fazer? Deixa eu repartir. Jesus nesse texto, ele senta à mesa, tomou o pão, deu graças, o partiu e entregou. Jesus não comeu do pão nesse momento, ele sumiu, desapareceu. Naquele momento que Jesus reparte, a Bíblia fala que os olhos dele se abriram, e eles disseram, é Ele, é o Messias, é o Salvador. Sabe por quê? Porque Jesus é revelado e conhecido através do repartir. Jesus vai ser revelado nesse mundo através do repartir da igreja. Jesus vai ser manifestado nesse mundo através da igreja, não procurando somente o seu próprio interesse, mas o interesse de ser próximo. Através da quebra e da derrota do individualismo e do crescimento do nós, através do menos eu, mais nós. É assim que Jesus é repartido. E para terminar, terceira consequência, se coloque de pé em nome de Jesus. Agora, se colocar de pé é para você pensar, está acabando, é para te enrolar mais um pouco, né? Para terminar, Efésios diz assim, que eles estejam alicerçados e fundamentados. Paulo está orando pela igreja de Éfeso, que eles estejam alicerçados, fundamentados em amor, todos os santos, para compreenderem qual é a largura, profundidade, altura do amor de Cristo que excede entendimento. Sabe o que significa?
Que nós possamos estar alicerçados, fundamentados, juntamente com todos os santos. É o que Paulo está dizendo. Santo é aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, para que possam compreender o amor de Cristo que excede entendimento. A plenitude do amor de Deus não é revelado meramente em mim, no eu, no individualismo. A plenitude do amor de Deus é revelado no nós. Sabe, meu irmão, talvez você tenha pedido bênçãos para o Senhor e Deus não realizou ainda. Sabe por quê? Porque Deus entregou essa bênção para ser derramada sobre a sua vida através do teu próximo. Deus está dizendo, quando você se reunir como igreja, quando você ter comunhão, quando você ser nós, a bênção já está preparada. Eu já te dei, só que eu entreguei por meio dele, ele vai te abençoar. Talvez você tenha pedido palavras do Senhor e Ele não tem te dado. Sabe por quê? Porque Ele deu essa palavra para o teu próximo. E Ele está esperando que você viva em comunhão, que viva o nós, para que através do teu próximo Ele derrame essa palavra sobre a sua vida. Porque Deus se revela dessa forma. Deus se revela dessa forma. E sabe, quando eu ouvi essa palavra e Deus me deu essa palavra, inicialmente veio uma tristeza muito grande no meu coração, porque diante de tudo isso eu coloquei a mão na cabeça e podem ter certeza, eu fui o primeiro confrontado nessa palavra e estou até hoje meio cambaleando por causa dessa palavra. Mas veio uma tristeza e eu disse: Senhor, nós estamos tão longe de viver isso. Cara, se tratando de igreja brasileira, nós como igreja local, parece que isso está tão distante. Esse mundo sugou a gente com tanto egoísmo, com tanta humanidade, com tanto individualismo, com tanta singularidade, que nós olhamos tão pouco para o nosso próximo. Trazer alguns quilos de alimento parece ser tanto. Abençoar o meu próximo parece ser tanta coisa. Deus, eu estou tão longe de viver isso que está em Atos. Mas logo em seguida, Deus trouxe conforto no meu coração. E Ele me trouxe o pensamento que se Deus Ele está nos levando a isso, se Deus está nos dando essa palavra, é porque Ele quer nos ensinar a ser igreja. E eu estou aqui, desde que recebi essa palavra, eu estou dizendo para Deus: Deus, me ensina a ser igreja. E quando a gente pede isso para Deus, algumas coisas acontecem e vão acontecer na sua vida. Passei por situações até chegar em casa hoje, de que primeiro uma irmã, o carro não estava funcionando. Na hora eu pensei, eu preciso ir para casa, eu estou atrasado, vou fingir que não vi. E Deus vai lá e ajuda a tua irmã. O carro do cara parou no meio da avenida, maior trânsito, não conheci o cara. Eu vou embora. Deus disse: vai lá e vê o que aconteceu, vê se você pode ajudar. Deus quer nos ensinar essa igreja. Quem quer aprender com Jesus, em nome de Jesus? Então vamos louvar e adorar ao Senhor nesse lugar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor como família. A Ele seja toda a honra, toda a glória. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo. Declara isso pro teu irmão em nome de Jesus. Olha para ele e diga isso. Sai do teu lugar. Quem está na frente vai atrás, mas sai do seu lugar. Declara a paz de Cristo. Diga para ele: nós somos nós. Eu não sou eu, nós somos nós. Aleluia. Nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vamos, declara isso com o teu coração. Senhor, nós queremos viver isso, Pai. Nos ensina. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim,
para Deus: Senhor, me ensina a ser isso. Coração me ensina a viver essa música. Me ensina a fazer dessa música uma forma de vida. Me ensina a parar de me preocupar com os meus problemas. Me ensina a deixar de ser eu. Como fruto desse novo coração. Aleluia. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos ensinar a ser igreja. E o jeito de ser, o jeito Jesus de ser igreja, é repartindo e é servindo. Pegue na mão do seu irmão. Vamos orar. Ore por ele em nome de Jesus. Levanta a sua voz e tudo aquilo que você deseja para a tua vida, todos os sonhos que você deseja, aquilo que você almeja, o melhor de Deus nessa terra, declara hoje na vida do teu irmão em nome de Jesus. Deus, eu declaro todas as bênçãos derramadas sobre ele, Senhor. Eu declaro que ele viva o melhor dessa terra. Eu declaro a cura sobre o meu irmão. Eu declaro a bênção sobre o meu irmão. Eu declaro a vida sobre ele. Nos ensina a ser igreja, Jesus. Nos ensina. Aleluia. Oh, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, que seja através do nós, que seja através da comunidade de nós reunidas nesse lugar, que seja através de vivermos família nesse lugar, que vidas venham te conhecer, que a nossa família, os nossos filhos, os nossos maridos, esposas, todos aqueles que sonhamos te alcançar, sejam conhecidos através da unidade. Pai, que através da nossa unidade, nós possamos conhecer o teu amor que excede todo entendimento, e através do meu irmão, eu venha conhecer o quanto o Senhor me ama, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença sobre esse lugar, te agradecemos pela tua palavra que nos confronta, mas que nos dá esperança. Te agradecemos, Pai, porque embora diante dessa palavra nós nos sentimos tão incapazes e tão distante, mas uma coisa nós sabemos, é porque se o Senhor está derramando essa palavra, é que o Senhor quer nos ensinar a ser igreja. E aqui estão os teus alunos, ó Pai. Aqui estamos nós para aprender com o Senhor a ser igreja, para nos repartir em favor do próximo e para servir a nossa família. Que o Senhor nos leve para as nossas casas em paz, em segurança, nos guardando e protegendo de todo mal. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus.